aflição. Quem aqui já sentiu ou está sentindo aflição, diga amém. A aflição é uma das nossas companheiras. A aflição é um dos sentimentos que mais cedo ou mais tarde vão visitar você. E você precisa não só de entender a aflição, mas você precisa saber lidar com a aflição. Porque se você não souber lidar com a aflição, ela derruba você. Se você não sabe lidar com os momentos de aflição, você pode perder seu casamento, você pode perder seus filhos, perder seu emprego, perder sua saúde, perder sua vida. Então esse tema é de uma gravidade tremenda, e eu inclusive recomendo a você, se conhece pessoas que estejam passando por momentos densos de aflição, que leve essa homilia e dê de presente para essas pessoas. É a palavra de Deus que vai chegar a eles de uma maneira renovadora e transformadora. Eu queria contar com a ajuda de Denas, porque eu quero nesse momento iniciar essa homilia lendo para você um poema. Esse poema é um resumo do que muitas pessoas aflitas passam. Esse poema é, na verdade, um raio-x da aflição. Foi escrito por um grande poeta chamado Gonçalves de Magalhães. Para você que não está muito ligado à literatura brasileira, Gonçalves de Magalhães foi o pai do romantismo no Brasil. O romantismo moderno, a primeira fase do romantismo foi inaugurada por esse homem, Gonçalves de Magalhães. Ele escreveu um poema que tem o mesmo nome do tema da homilia de hoje: a aflição. Quero que você preste atenção se o que ele vai falar não está em sintonia com o que você sente quando você está aflito. A aflição não é sangue, é fel envenenado, que em minhas veias gira. Não é vida, são espinhos hirtos, são ervados acúleos que incessantes o coração me pungem. Não é ar, é o hálito da morte, que o peito me comprime. Não são do mundo as cenas que me envolvem, são as cenas do inferno. Ó meu Senhor, pequeno é meu peito para conter um coração repleto de tantas aflições, de angústias tantas. Tira-me a própria vida, tira-me o sofrimento, ou com tríplice lâmina de ferro, forra meu peito e meus ouvidos cobre. Eu chorei e meus olhos secaram, nem mais em nova dor, lágrimas novas terei para chorar. As dores todas fizeram-me tragar seus amargores. É horrível a imagem do estado meu, do meu duro martírio, mas quem poderá crer-me? Quem pode aliviar as minhas angústias? Enganar-te, ó meu Deus, não pode o homem. Se eu mereço o que eu sofro, deixa que os inimigos meus de mim se vinguem. Não me atenda, Senhor, meus despreza. Mas se fala
a inocência em meu socorro. Mostra a verdade, salva-me e absolve aqueles que te infamam, que eu os perdoo, ó Deus, por ti eu juro. Sou cristão e o cristão sofre e perdoa. Não merece uma salva de palmas esse moço? Ele trouxe para nós de uma maneira bastante poética e até um pouco assim palaciana os conceitos e os sentimentos que acompanham a aflição. Tudo dentro daquilo que de uma maneira ou outra você já viveu ou certamente viverá. Mas vamos agora ao fundamento bíblico que nos levou a escolher esse tema. O fundamento está na primeira leitura. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, especificamente no versículo 38. O que está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20? Paulo está visitando uma comunidade que ele fundou na cidade de Éfeso. Essa era uma comunidade que Paulo amava muito. Na verdade, os historiadores dizem que de todas as cidades onde Paulo passou, uma das que ele mais gostou e uma das que ele mais permaneceu foi a cidade de Éfeso. E ele estava ali em Éfeso se despedindo do povo. E ao se despedir do povo, ele disse a seguinte frase: eu tenho uma forte impressão de que vocês nunca mais verão o meu rosto, porque está chegando o dia da minha morte. E aí no versículo 38, Atos dos Apóstolos nos diz que a comunidade começou a chorar. A comunidade, diz assim a Bíblia, prorrompeu em pranto. E começou a beijar Paulo, a abraçar Paulo, e com aflição se despediram de Paulo. Eles foram acompanhando Paulo até o navio, aflitos por causa do que eles ouviram. Ouviram Paulo dizendo que talvez eles nunca mais se encontrariam novamente. Então daqui surgiu a inspiração para nós falarmos da aflição. De um momento vivido por Paulo e a comunidade de Éfeso, que ouviu dele dizendo que talvez não se encontrariam mais. É uma situação muito corriqueira que às vezes pode até ter acontecido com você. Você ouviu seu filho dizendo: mãe, eu estou aqui para dizer para a senhora que eu vou embora e não volto nunca mais nessa casa. Ouviu seu marido dizendo para você: olha, eu fiz minhas malas, vou voltar para a casa da minha mãe, ou então eu vou para um hotel, mas aqui eu não piso nunca mais. De você ouvir um amigo seu dizendo para você: a nossa amizade acabou e eu nunca mais quero ver o seu rosto de novo. Esse tipo de conversa é uma conversa típica, é uma conversa apropriada para gerar aflição. Mas o que é aflição? Como entender a aflição? Aflição é uma coisa que você sente, você sabe quando você está aflito, mas você não sabe muitas vezes explicar o que é isso. Então nós vamos agora primeiro destrinchar essa palavra para ficar mais fácil de você entender como é que ela se processa dentro de você. A aflição é um sentimento. E onde ficam em nós os sentimentos? Guardados no coração. Então quando você sente aflição, você sente ela no coração. É o coração o lugar onde a aflição mora.
Se você está aflito e está querendo descobrir onde é que a aflição está localizada, pode ter certeza, ela está no coração. Mas o que significa isso? O que significa essa palavra? Eu gostei muito do significado da aflição no grego. Nós temos a aflição em latim, que para nós não é tão valorosa assim a sua etimologia, mas no grego é uma coisa muito interessante de se abordar. Aflição em grego se diz tilipsis. Repita essa palavra. Dona Maria que está em casa, cuidado para a dentadura não sair da boca na hora de falar. Tilipsis, fala, querido. Ô padre, por que eu tenho que ficar repetindo? Para aprender palavras em grego, vai aprender um idioma novo. Quando alguém disser para você, eu não sei falar nada em língua nenhuma, você está falando grego comigo, você diz, eu sei pelo menos uma palavra em grego. Qual é a palavrinha que você aprendeu? E o que significa tilipsis? Aflição. Agora, qual é o sentido dessa palavra em grego? Em grego, não é psiu não, viu, Dona Maria? Não é pilipse não, é T de tatu, ti. Olha, vocês que estão em casa, vocês precisavam de ver a cena que o padre flagrou aqui. Dona Maria com um caderninho na mão, uma canetinha, querendo anotar, e tá assim, psiu. É tilipsis. Fazer o biquinho assim, tilipsis. Querido, em grego, tilipsis significa esmagamento do coração. Repita. Então, pelo próprio nome, você já percebe o que a aflição faz com você, faz com o seu coração. Ela esmaga. É por isso que quando você está aflito, você sente um aperto no coração. Quem sente isso, diga amém. O próprio nome da palavra já anuncia o que ela vai fazer. A aflição é como uma pedra que você joga em cima do seu coração e que vai esmagando ele. E quanto maior o peso da aflição, maior é a sensação de esmagamento. Tem pessoas que sentem tanta aflição que chegam ao ponto de suicidar, enlouquecem. A aflição, ela vai esmagando o seu coração, vai apertando você por dentro. Chega uma hora que você fala, não, eu não quero mais viver, como disse lá o nosso poeta. Tira minha vida, Senhor. Quantas pessoas pedem a morte a Deus por causa da aflição? E agora você precisa entender, quem pede a Deus a morte, quem deseja morrer por causa de aflição, não é uma pessoa que está sendo dramática, é uma pessoa que não está suportando o peso do esmagamento. Quando o peso é demais, o coração começa a despedaçar, se esmagar. Ô padre, mas esse peso que a aflição coloca no coração, vem de quê? Vem do pensamento. Então, se nós pudéssemos reelaborar um conceito de aflição, talvez por hora, o conceito seria esse: a aflição é um pensamento que esmaga o coração. Eu gostaria que você repetisse esse conceito, será que dá? O que é a aflição? Então perceba você o seguinte, querido, e venha com o padre no raciocínio. A aflição, ela acontece no coração, amém? Mas ela não começa no coração, ela começa na cabeça, ela começa no pensamento. Então uma pessoa fica aflita
Na medida que essa pessoa começa a pensar coisas, e essas coisas que a pessoa vai pensando, começam a ter um peso sobre o coração e começam a esmagar o coração. Então você logo conclui: por que nós ficamos aflitos? Porque nós pensamos. Você quer ver uma coisa bem simples? Só para você concluir que isso é verdade. Você já viu, nas suas andanças por esse mundo, nas suas peripécias, você já viu uma galinha aflita? Um cachorro aflito? Você olhar para um cachorro e falar: nossa, esse cachorro tá aflito. Você já viu um gato aflito, um passarinho aflito? Sim ou não? Sim? Se você já viu, se você acha que você viu um animal aflito, você é mais doido do que ele. Você já viu uma árvore aflita? Uma plantinha, você olhar para ela e falar: nossa, coitadinha dessa planta, ela está aflita. Não. Por que que os animais não ficam aflitos? Por que que as plantas não ficam aflitas? Porque elas não pensam. Uma criancinha de berço, tem como essa criança ficar aflita? Sim ou não? Não. Ô padre, mas a criança sofre. Peraí, eu não estou falando de sofrer, eu estou falando de ficar aflito, de ter essa sensação de um coração esmagado. As crianças não têm, porque as crianças não pensam. Uma criancinha, ela não é capaz de pensar na conta que tem que pagar, na consulta que tem que fazer, no papai que ficou desempregado, no casamento da mamãe, do papai que está por um fio. A criancinha não pensa, ela não entende isso. Como ela não entende, ela não fica aflita. Eu gosto muito de Rubem Alves, ele tem um poema que ele fala sobre isso, e ele diz assim: vocês já viram um IP aflito? Não. Por que que o IP não fica aflito? Porque o IP não pensa. E Rubem Alves chega a dizer assim: pensar é estar doente dos olhos. E quanto mais você ficar pensando, Dona Maria, quanto mais coisinha você colocar na sua cachola, mais aflição você vai ter. Tem gente que a cabeça fica parecendo um turbilhão, a cabeça fica parecendo um formigueiro. E aí a pessoa não consegue viver em paz. Por quê? Ai, padre, eu acho que é porque fizeram macumba para mim. Eu não estou conseguindo dormir direito porque tem um espírito maligno ao redor da minha cama. Eu não estou conseguindo dormir direito, sabe por quê? Porque minha vizinha, Dona Augusta, ela é muito invejosa, e eu passei, e ontem quando eu passei, eu vi ela olhando com o canto do olho para mim. E vai colocando coisa na cabeça: você não está dormindo direito, sabe por quê? Você não está comendo direito, sabe por quê? Você não está vivendo direito, não é por causa de macumba que fizeram para você, é porque você está pensando demais. A sua cabeça não para, a sua cabeça não sossega, a sua cabeça não tranquiliza, os pensamentos vão e vêm, e você começa a pensar coisas ruins, e você começa a pesar seu coração, e seu coração vai ficando espremido, esmagado debaixo desses pensamentos. Por isso você está aflito. Então perceba, para você mexer na aflição, tem que começar na cabeça, querido. Você tem que tranquilizar sua cabeça primeiro. Parar de ficar querendo pensar e resolver um mundo de coisas ao mesmo tempo. Foi feito um estudo budista. Nossa, padre, o senhor falando dos budistas, falo. E eu acho até que nós deveríamos aproveitar mais das informações que, por exemplo, os budistas nos dão. Os budistas fizeram um estudo sobre a aflição. Sabe qual a conclusão que eles chegaram?
existem no mundo cerca de 84 mil tipos de aflições diferentes. Você pode ficar aflito de 84 mil maneiras. Se eu fosse budista, eu poderia escrever um livro, 84 mil maneiras de ficar aflito. 84 mil maneiras, você consegue imaginar isso? Os budistas, eles contabilizaram, olhando para as pessoas aflitas, quais são os diversos tipos de aflição que existem. Existem 84 mil. E eles dividiram essas aflições em categorias e ficaram 212 categorias. Mas eles chegaram a uma conclusão que para nós é importante. Eles disseram assim: de todas as aflições que você pode passar, de toda aflição que pode acontecer com você, existem 6 que são as mais perigosas. Existem 6 aflições que os budistas chamam aflições raiz. Ô padre, por que recebe esse nome? É porque a raiz é o que dá força para a árvore. A raiz é o que dá vida para a árvore. Uma aflição raiz é uma aflição que vai gerar outras. É uma aflição que vai trazer consequências mais graves para você. Então os budistas dizem assim: você pode ficar aflito de 84 mil maneiras, mas tem 6 maneiras que são as mais preocupantes. Essas 6 maneiras são as principais maneiras, e todas as outras aflições vêm dessas. Quais são elas? A primeira aflição raiz, descrita pelos budistas, é o apego. O que o padre disse com a palavra? Apego. Quanto mais apegado você for, apegado a alguém, apegado a coisas, mais aflição você terá. O apego é uma raiz de aflição. Observa, por exemplo, uma esposa apegada demais ao seu marido. O marido sai, ela fica aflita, ela fica angustiada, ela fica faltando ar, com medo dele estar traindo, com medo de ele encontrar uma mulher mais bonita do que ela, com medo dele ser atropelado, dele ser assaltado na rua, porque ela está aflita por causa do apego. Percebam uma pessoa apegada aos bens materiais, apegada a carro. Se essa pessoa empresta o carro, ela não para de pensar: e se quebrar meu carro? E se arranhar meu carro? E se bater meu carro? E se essa pessoa não devolver meu carro? E se a hora que eu for receber meu carro estiver faltando alguma coisa? Então, o apego é uma causa de aflição. A segunda causa, a segunda aflição raiz que eles descrevem é a raiva. Quanto mais você sente raiva de qualquer coisa, mais aflito você fica. Então não pensa você que ficar com raiva te ajuda. Ah, padre, lá em casa é assim: se eu não ficar com raiva, se eu não bater na mesa, se eu não engrossar a voz, se eu não envermelhar o olho, se eu não subir o tom, eles não me respeitam. Eles podem te respeitar, mas sabe o que vai acontecer? As aflições vão começar a sobrecarregar você. Então você que é muito nervosinho, você que é cheio de, que gosta de dar chilique, você conhece alguém assim que gosta de dar chilique? Diga amém. Pode perceber, toda pessoa que dá chilique é pessoa aflita. Então quanto mais raiva você sentir, seja de alguém, seja de alguma coisa, mais aflito você vai ficar. O terceiro tipo de aflição raiz que eles denominam é a ignorância.
A ignorância, querido, aqui você não vai entender como sinônimo de burrice, mas você vai entender como sinônimo de falta de conhecimento. Tipo assim, uma coisa está acontecendo perto de mim e eu não sei. A minha esposa está me traindo, eu estou levando um baita de um chifre e estou rindo para as paredes. Percebe a aflição que isso vai me dar? Olha só, apareceu um nódulo no seio. Você olha e fala assim, ué, acho que foi um pernilongo que me picou. Não tem conhecimento de que aquilo ali é um pequeno tumor se formando em você. Você tem noção da aflição que isso vai te trazer? Você trabalha numa empresa, os seus colegas estão tramando contra você para você ser demitido, mas você acha que todo mundo é seu amiguinho. Então perceba, a ignorância é também raiz da aflição. Outras raízes da aflição que eles citam: a dúvida. Quando você fica duvidando de alguém ou de alguma coisa, será? Meu marido falou para mim que ele estava jogando bola, será? Meu filho falou para mim que ele estava na faculdade, será? Minha esposa falou para mim que ela estava na academia, será? Quando você começa a ficar enchendo sua cabeça de dúvidas, de questionamentos, a aflição começa a criar raízes dentro de você. Outra palavrinha que eles usam: egoísmo. O egoísmo é causa de aflições, viu? Você que quer tudo para si. Você que não gosta de compartilhar com sua irmã o pente de cabelo na sua penteadeira. Você que tudo tem que ter separado: o meu pente, a minha fronha, o meu travesseiro, a minha coberta, o meu grampo de cabelo, o meu batom, a minha maquiagem, o meu espelhinho. Nem o espelhinho você gosta de emprestar para ninguém. Sabe qual é o seu destino? Viver aflito. Quanto mais egoísta você é, mais aflição você tem. Confusão é outro nome que eles falam. Você ficar confuso, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que separar ou eu tenho que ficar casado? Eu tenho que ficar aqui ou eu tenho que ir embora? Eu tenho que ficar na igreja católica ou eu tenho que ficar na igreja evangélica? Eu tenho que ser cristão ou eu tenho que bater tambor? Eu tenho que ser homem ou eu tenho que ser mulher? Eu tenho que me envolver com Maria ou eu tenho que me envolver com Joana? Quando você fica confuso também, você fica aflito. Então as principais causas de aflição são essas. São as 6 raízes da aflição que o padre acabou de dizer para você. Mas os budistas dizem o seguinte: dessas 6, a principal é a ignorância. Os budistas dizem que a ignorância é a raiz das aflições. Eles até montam como que uma equação matemática. Eles dizem assim: quando você tem a ignorância e junta com a aflição, o resultado é o sofrimento. Então, para os budistas, a melhor maneira de fugir da aflição é eliminar a ignorância. Primeiro, se conhecer. Quem é você? Quem é você, hein, Dona Maria? Ah, eu sou uma pessoa muito boa. Não, eu quero saber quem é você lá no fundo. Quem é você quando está sozinha? Quem é você quando está a sós com seu marido no quarto? Hã? Tem muita mulher que vem na igreja e reza, aquela piedade, mas quando chega de noite, até chicotinho usa na cama. 50 tons de cinza. Quem é você, filha?
Você não vai conseguir vencer a aflição se você não descobrir quem eu sou. Eu sou quem? Lá no fundo, quem eu sou? Quem é meu marido? Quem são meus filhos? Quem é essas pessoas que estão perto de mim? Quanto mais você se conhecer, mais você vence a aflição. Mas eu não vim aqui absolutamente para ficar, como se diz assim, debulhando doutrina budista para você. Eu quero falar com você sobre a Bíblia. Para a Bíblia, o que a Bíblia fala de aflição? A palavra aflição é uma das palavras mais corriqueiras na Bíblia. Praticamente todos os livros da Bíblia citam ou falam de situações de aflição. Mas se nós pudéssemos assim elencar as principais informações da Bíblia sobre a aflição, o que a Bíblia nos conta? Primeira coisa que a Bíblia conta sobre a aflição, presta atenção. A aflição é um negócio que todos nós vamos ter que passar. A aflição não tem nada a ver com pecado não, viu? A aflição tem a ver com ser humano, com ter pensamento, ser racional. Todos passam por aflição. Responde para o padre: Maria, mãe de Jesus, passou por aflição, sim ou não? Sim. Quando ela foi levar o filho dela no templo para ser apresentado ao Senhor, ela deu de cara com o profeta Simeão, que falou para ela: ei mocinha, você jovem, você que acaba de ser mãe, deixa eu dizer para você, uma espada de dor vai transpassar sua alma. Então Maria, já nos primeiros dias de Jesus, ela já ficou sabendo, muitas aflições viriam sobre ela. Jesus Cristo passou por aflição, sim ou não? Sim. No Monte das Oliveiras, antes de ser entregue por Judas, Jesus ficou tão aflito que ele suou sangue. A aflição de Jesus foi tão forte, querido. As angústias que ele viveu foram tão profundas que ele suava, mas não saía água, saía sangue de sua pele. Então você imagina uma pessoa aflita a esse ponto de suar sangue. Jesus passou por isso. Então perceba você, a aflição não tem nada a ver com pecado, a aflição não tem nada a ver com uma vida de oração. Você pode rezar muito e ainda continuar aflito. Você pode ir na missa todo dia e ainda continuar aflito. Porque a aflição não tem nada a ver com isso. A aflição é de todo mundo. O rico, o pobre, o bonito, o feio, a gorda, a magra, como nós poderíamos dizer, o doutor e o ignorante, todos passarão por aflição. Essa é a primeira coisa que a Bíblia fala, é que nós não devemos ter medo da aflição, porque todos nós vamos passar. Os maiores exemplos de aflição na Bíblia são, no Antigo Testamento, Jó, no Novo Testamento, Jesus. No capítulo 34 do livro de Jó, ele chega a dizer assim: o filho do homem, o homem que nasceu de mulher, o ser humano, além de viver muito pouco, ele vive uma vida cheia de aflições. Jó viveu aflições que você não é capaz de imaginar. Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu esposa, Jó perdeu filhos, Jó perdeu propriedades, Jó perdeu gado, Jó perdeu bens materiais, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu o nome dele. E quando ele não tinha mais nada para perder, ele perdeu a saúde. Ele se tornou um mendigo cheio de feridas que dormia no passeio nas ruas. Todos abandonaram Jó. Ele viveu a aflição no seu sentido mais profundo. Ele foi, no Antigo Testamento, o homem mais esmagado pelas dores, pelas angústias. Mas responde para o padre: Jó venceu, sim ou não? Então nós também vamos ter que aprender a tirar alguma lição da aflição. Outra coisa que a Bíblia fala sobre a aflição: a aflição é permitida por Deus.
ela não é causada por Deus. Deus não manda aflição para ninguém. Às vezes você pode achar que é Deus que está mandando problemas para você. Deus não faz isso, isso não é próprio dele, mas ele permite as suas aflições. Sabe para quê? Sabe por quê? É porque as suas aflições, conforme a Bíblia nos diz, elas servem para o seu bem. A Bíblia vê a aflição como um remédio amargo. Na zona rural e nas cidades do interior, por exemplo, às vezes os meninos comem muita comida gorda, aquela feijoada, aquele joelho de boi, de porco, e comem aquela comida pesada, e aí de repente dá dor de barriga. Nem vou perguntar, quem já sentiu dor de barriga por comer essas comidas, porque senão você vai ficar com vergonha de responder. Mas Dona Maria, eu sei, ela gosta de uma comida gorda. Ela gosta de uma costelinha. E olha que o médico falou para ela, não pode, Dona Maria. Sua pressão é alta, mas ela come escondido. E aí de repente começa a barriga roncar, e dá aquela cólica, aí eu vou ali no banheiro... E demora 10 minutos, 15 minutos, a mãe pensa que morreu dentro do banheiro. E aí vira e fala assim, ó, eu acho que você está com dor de barriga, eu vou te dar um remédio. Faz lá um copão de boldo. Isso eu posso perguntar. Quem já tomou copada de boldo? Fala amém. A mentira. E é aquela coisa amarga, não é? Garganta chega de fechar. Quem não tem costume, tem gente que tem costume, toma boldo sorrindo, como se estivesse tomando um sorvete. Mas eu, por exemplo, eu não gosto, gente. Às vezes que eu tive de tomar boldo, eu tapei o nariz, para você ter noção. E é um negócio amargo, mas que faz bem. A Bíblia diz que a aflição é como um copo de boldo para você. É amargo? É ruim? Mas te faz bem. Se você for parar para pensar, Deus só permite que você fique aflito porque Ele sabe que dessa aflição virá um bem para você lá na frente. Por que Deus deixa a gente ficar aflito? Porque Deus sabe que depois da aflição a gente recebe algo de bom. E o que a gente recebe de bom? Na segunda carta aos Coríntios, Paulo falando sobre a aflição, ele diz o seguinte: aqueles que suportam a aflição com paciência recebem um prêmio. Qual o nome do prêmio? A coroa da vida. Qual o nome do prêmio? Então, para São Paulo, você precisa suportar com paciência a aflição, porque se você suportar com paciência a aflição, você vai receber um presente. Qual é o presente? Quem gostaria de receber esse presente, diga amém. Você que está em casa, gostaria de receber esse presente? Se sim, diga amém. Você está em casa? Tem gente na igreja respondendo amém. Incrível isso. É um corpo vazio. A alma ficou e veio só o corpo. Querido, olha para cá. A Bíblia também nos diz que a nossa aflição serve para a glória de Deus. Esse é outro motivo pelo qual Deus permite que você sofra. Olha o caso de Jesus. Jesus, filho de Deus, a pessoa que Deus mais amava é o filho dele, Jesus. E Deus permitiu que Jesus passasse por aflição. Por quê? Porque através da aflição de Jesus, Deus seria glorificado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas as suas aflições
Se você é cristão, se você é temente a Deus, você sabe, as suas aflições servem para a glória de Deus. Por que os santos, eles passam por tantas aflições? Porque através da aflição dos santos, Deus é glorificado. Paulo, para falar sobre isso, ele diz assim: as minhas aflições completam as aflições de Cristo. Então, quando você está aflito, o que acontece com você? A sua aflição se junta com a aflição de Jesus e Deus é glorificado através disso. Se alguém falou para você que as suas aflições fazem o demônio sorrir, eu estou aqui para dizer o contrário. As suas aflições fazem Deus ser glorificado. E para glorificar a Deus, dá uma salva de palmas. E as duas últimas coisas que a Bíblia fala sobre a aflição e que eu gostaria de, com essas informações, fechar a homilia. A Bíblia fala sobre as aflições, agora segura no banco. Segura no banco agora. Dona Maria segura na cadeira, vai vir bomba. Ô seu Zé, para aí, sossega um pouquinho, olha para o rádio, olha para a televisão. E segura essa, se você for capaz. A Bíblia fala uma coisa, querido, que talvez venha te preocupar. A Bíblia fala que a tendência é que as nossas aflições aumentem a cada dia. Não caia na bobagem de achar que vai chegar o dia que as suas aflições vão desaparecer. Pela Bíblia elas vão aumentar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais as aflições aumentam. Então, se você for parar para perceber, esse ano você está mais aflito do que o ano passado. Quem confirma isso, diga amém. E o ano passado você estava mais aflito do que no ano retrasado. Mas por que isso? A Bíblia explica. É porque está perto de Jesus Cristo voltar. E quanto mais perto estiver, mais aflito o mundo vai ficar. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz assim: a vinda do Filho do Homem será precedida de grandes aflições. Jesus chega a dizer que as aflições serão tantas que as pessoas vão se jogar dos montes e vão pedir que a morte venha sobre eles e não vão morrer. Jesus fala de terremotos, Jesus fala de guerras, de nações contra nações. Quem está vendo isso acontecer, diga amém. São tempos de aflição que a Bíblia anuncia, e a igreja tem que preparar você para esses tempos. Tempos de aflição se aproximam do mundo. Eu não estou dizendo dos católicos, eu não estou dizendo de você que veio na catedral, de você que está me ouvindo. Eu estou dizendo do mundo. O mundo tende a ficar cada vez mais aflito e você precisa se preparar. Por isso eu aconselho você, ouça essa homilia várias vezes. Passe essa homilia para várias pessoas, porque através dela você pode entender e se preparar para as aflições. Agora a última informação, e com ela eu quero retirar um pouquinho, talvez da aflição que essa informação te trouxe. Esse salmo, querido, eu queria, se possível, que você guardasse ele. Se eu pudesse recomendar para você, eu recomendaria que você pegasse uma folha de papel, uma cartolina e escrevesse esse versículo desse salmo bem grande e pregasse assim, ó, pá, na porta da sua geladeira, pá, na porta do seu guarda-roupa, em lugares onde você possa ler o tempo inteiro. Esse salmo, para nós, ele é de ouro, ele é chave de ouro. Qual é o salmo que eu quero que você guarde na sua mente?
Salmo 34, versículo 19. Repita. Você não pode esquecer esse salmo. Na hora da aflição, esse salmo tem que ser como que uma injeção sobre o seu corpo, sobre o seu coração. Uma injeção de calmante, uma injeção de remédio que te tranquiliza. Qual é o salmo? E o que esse salmo diz, padre? Fala logo, calma, não fica aflito. Esse salmo diz assim, ó. Eu vou escrever. Não escreve, não vai dar tempo. O salmo diz: o justo passa por muitas aflições. Repita. Mas de todas elas, o Senhor o livra. O que esse salmo está dizendo para você? Aflições, você vai passar por elas. Eu não estou anunciando aqui, eu não estou querendo enganar você, que se você seguir Jesus, você vai evitar aflições. Não, mesmo se você seguir Jesus, você vai passar por aflições. O que esse salmo está dizendo e o que eu estou tentando mostrar para você, é que se você tiver Deus no coração, se você tiver uma fé violenta em Jesus Cristo, se você acreditar que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele veio a esse mundo para salvar você, que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele está sentado à direita do Pai, se você acreditar que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, que não existe nenhum Deus, não existe ninguém acima dEle, que Ele é o Rei do Universo, e se você segui-lo com sua vida, com seu jeito de ser, com seu comportamento, olha o que vai acontecer. No meio das suas aflições, Deus vai vir com a mão e vai te tirar. Essa é a promessa de Deus para quem segue o Filho dele. Você pode passar por aflições, mas as aflições não vão te derrubar, porque Jesus Cristo pessoalmente virá e vai te resgatar das aflições. Você que entregou sua vida para Jesus, você que fez aliança com Deus e que está passando por aflições, não se atemorize, não tenha medo, não desista agora. Jesus Cristo vai tirar você dessa aflição. Olha o Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Jesus vai com você e Ele vai tirar você. É uma garantia que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Essas aflições vão passar, e quando elas passarem, o mundo inteiro vai saber, porque você acreditou em Cristo, você ficou de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.